graça de Jesus e pedir para que os irmãos abram a Bíblia no Salmo 135. Salmo 135. Vou ler, peço para que os irmãos me acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Sehom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Até aí, meus irmãos, à luz desse texto, eu quero convidar os irmãos para nós cantarmos um hino, o hino de número 19. Acredito que todos os irmãos aqui conheçam esse hino, Rei Sublime. Peço para o nosso irmão Isaac colocar a melodia para nós, e ao som da melodia eu peço que os irmãos se coloquem de pé.
que os irmãos abram a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Aliás, capítulo de número 1, irmãos, me perdoem. Capítulo de número 1, verso 3 ao 14. Diz assim a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua posteridade, em louvor da sua glória. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, para nós refletirmos na palavra de Deus. Santo Deus, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra, e rogamos ao Senhor, ó Deus, para que o teu Santo Espírito nos ilumine, ó Deus, para que possamos compreender aquilo que a tua palavra quer nos comunicar nesta breve devocional. Que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos destas verdades e pô-las em prática em nossa vida, ó Deus. Pedimos, ó Deus, a tua direção, a tua iluminação, para que o Senhor, ó Deus, nos conduza neste momento por meio da tua santa e bendita palavra. Fala conosco, ó Deus, para que sejamos todos aqui edificados. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para muitos de nós, a palavra bênção, ela é proferida quando nós recebemos algum benefício. Muitos de nós aqui já devem ter recebido inúmeras bênçãos, inúmeros benefícios visando generosidade e cuidado para com a nossa vida. Muitos de nós aqui certamente podem afirmar que já recebeu uma bênção do Senhor. Acredito que todos nós concordamos com isso. De fato, esse é o significado da palavra bênção. E talvez você tenha se alegrado, talvez você tenha agradecido a Deus com intensidade as bênçãos materiais que você recebeu. Mas você já parou para pensar o quanto você tem sido grato pelas bênçãos espirituais ou pela bênção espiritual, como diz o texto? Você já parou para pensar isso? Quanto de nós,
Quantos de nós aqui temos louvado a Deus pela bênção espiritual? E é interessante porque nesse texto nós vemos algumas bênçãos pelas quais Paulo louvou a Deus e pelas quais Paulo conduziu a igreja de Éfeso a também louvarem a Deus pela bênção espiritual. E é interessante porque o texto ele nos mostra no singular, bênção espiritual. Ou seja, ainda que eu mencione bênçãos espirituais, a gente está falando de uma única bênção. Então, nesse texto é interessante porque Paulo, da mesma forma que ele escreve para aquela igreja da Ásia Menor, chamada Éfeso, que era uma igreja muito abençoada, Paulo também quer nos lembrar nesta manhã que nós também, como igreja do Senhor, nós também somos uma igreja abençoada. Somos uma igreja que já desfruta de bênção espiritual. E diante disso nós observaremos aí algumas razões para nós louvarmos a Deus. Você talvez deve estar pensando: nossa, mas eu tenho inúmeras razões para louvar a Deus. Correto, todos nós aqui temos razões suficientes. Uma da razão principal pela qual nós podemos louvar a Deus é a salvação em Cristo. Mas eu quero lembrar os irmãos a respeito de algumas coisas. Quais razões que devem motivar o nosso coração a louvarmos a Deus? A primeira razão que eu quero dar para os irmãos é do verso 3 ao 6, que é a bênção do Deus Pai. Perceba que nesse texto nós notamos a Santíssima Trindade, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu vou explicar para os irmãos. Então, a primeira razão que Paulo está dando para aqueles irmãos louvarem a Deus é a bênção do Deus Pai em ter nos escolhido. E Paulo, ao dizer no verso 3 que essa bênção que Deus nos dá em Cristo é espiritual, provavelmente Paulo está fazendo um contraste com o Antigo Testamento, quando as bênçãos prometidas por Deus eram em grande parte materiais. E Paulo está fazendo um contraste aí com o Antigo Testamento. Não que isso seja errado, nós sermos gratos pelas bênçãos materiais em nossa vida. Não que isso seja errado, mas nós precisamos nos atentar que o mais importante para nós não é a bênção material, mas é a bênção espiritual. E note no verso 3 a 6, que vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós percebemos a primeira razão nesse versículo, nesse texto, nesse trecho, é a primeira razão que Paulo dá para aquela igreja. Olha, por que vocês devem louvar a Deus primeiro? Pela bênção do Deus Pai, em ter nos escolhido, em ter nos predestinado, em ter nos adotado como filhos. E Paulo está dizendo aqui que não foi uma adoção simplesmente assim, o ser humano pecou e Deus resolveu adotar. Não. Paulo está mostrando aqui que Deus fez isso desde a eternidade, irmãos. Desde a eternidade, Deus nos predestinou para Ele, para nos adotar como filhos, não pelas nossas próprias obras, não por aquilo que fazemos, mas por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja que Deus não nos salvou por uma ação nossa, mas nos adotou como filhos pela própria vontade. Pela própria vontade, meus irmãos. E por que Deus fez isso? Veja o versículo 6. Deus fez isso
para nos libertar do império das trevas? Fez, mas Deus fez isso principalmente para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amor. Perceba que aí, nesse texto, nós vamos ver diversos pronomes, nele, nós observamos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós percebemos uma série de pronomes, meus irmãos, aí que apontam para uma pessoa, que essa pessoa é Jesus Cristo. Então, a primeira razão que eu quero dar para os irmãos nesta manhã louvarem a Deus é a bênção do Deus Pai em ter nos escolhido. E é interessante porque do verso 7 em diante, do verso 7 até o 12, nós temos a segunda razão. Qual é a segunda razão pela qual nós devemos louvar a Deus, pela qual nós devemos bendizer a Deus? A razão é pela bênção do Deus Filho. Pela bênção do Deus Filho ter nos redimido. Primeiro, pela bênção do Deus Pai ter nos escolhido, do verso 3 ao 6. Segundo, pela bênção do Deus Filho em ter nos redimido. Veja o que vai dizer a partir do verso 7. No qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Se os irmãos notarem aí no verso 7, um dos principais privilégios que os filhos de Deus desfrutam é a bênção da redenção por meio do sangue do Filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, o qual nos concede livre acesso à santíssima presença de Deus Pai. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo de número 5, o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Veja que nós recebemos um primeiro presente, paz com Deus, acesso a Deus, o segundo presente, e esperança na glória, alegria na esperança da glória de Deus. Perceba que em Romanos 5, nós notamos 3 presentes no verso 1 ao 2. Então, nós podemos dizer que uma das coisas, um dos privilégios da Igreja do Senhor é que a Igreja do Senhor ela foi redimida por Jesus Cristo. E porque essa Igreja foi redimida por Jesus Cristo, ela pode desfrutar de paz, acesso e alegria na esperança da glória de Deus. Perceba isso. Se você notar lá em Romanos capítulo 5, você vai perceber isso. E o texto diz, no verso 7, que nós fomos redimidos pelo sangue. A nossa redenção ela precisava de um sacrifício que fosse derramado sangue. No Antigo Testamento, o povo de Israel, para ser purificado dos seus pecados, era necessário que se fizesse um sacrifício de animais. E esse sacrifício era feito diariamente, meus irmãos. Não era um único sacrifício. Mas aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras daquilo que Cristo realizaria no Novo Testamento. E nesse sentido, Cristo ele realizou um único sacrifício e derramou o sangue dele pelos nossos pecados de uma vez por todas. Não é preciso mais sacrifícios diários.
porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Perceba aí os atributos de Deus no texto: sabedoria, prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. A vontade de Deus era que isso se cumprisse em Jesus Cristo. E isso se cumpriu em Jesus Cristo, meus irmãos. Na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. E, novamente, nós observamos no versículo de número 11, que tudo isso que Cristo fez por nós, que aquilo que nós esperamos quando Cristo voltar, tudo isso também é uma forma de nós desfrutarmos da bênção, não apenas da escolha do Deus Pai, da redenção do Deus Filho, mas também da herança. Veja no verso 11, da herança. Fomos também feitos herança, nós somos herança, herdeiros com Cristo, como diz a palavra. E por que Deus fez isso? Por que Deus Pai nos escolheu? Para louvor da glória de sua graça. E por que Deus Filho nos redimiu? Olha o verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Para louvor da sua glória. Deus nos escolheu para louvor da sua glória. Deus Filho nos redimiu para louvor, para que nós sejamos para louvor da sua glória. E sermos para louvor da glória de Deus é nós vivermos em santidade. É o que nós vamos estudar na escola dominical hoje. É nós vivermos em santidade. Como você pode viver para a glória de Deus, a fim de ser para a glória de Deus? Santo. Santo porque o Senhor é santo. Então, nós notamos aí a segunda razão pela qual a igreja de Jesus Cristo deve louvar a Deus: a bênção do Deus Filho em ter nos redimido. E qual é a terceira razão então no texto? E é importante, irmãos, abrir um parênteses aqui, que a bênção do Deus Pai em ter nos escolhido e a bênção do Deus Filho em ter nos redimido não estão separadas. Não é uma coisa. Perceba que o próprio texto vai dizer bênção espiritual. Está no singular. É aquilo que eu disse para os irmãos. Ainda que eu mencione bênçãos espirituais, porque nós podemos contar as inúmeras bênçãos que nós temos recebido de Deus, a bênção espiritual, ela está interligada. A escolha de Deus Pai com a escolha do Deus Filho. E agora, a terceira bênção, a terceira razão pela qual nós devemos louvar a Deus, a bênção do Deus Espírito Santo ter nos selado. Veja a partir do verso 13, que vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua posteridade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, aqui está a terceira razão pela qual nós devemos louvar a Deus: a bênção do Deus Espírito Santo em ter nos selado. E essa terceira bênção, ela, como eu disse, ela não está separada das demais, porque nós só somos justificados quando o selo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo sela o nosso coração. Se alguém te fizer essa pergunta, quando que nós somos justificados? Quando o Espírito Santo de Deus sela.
E como que isso acontece? No verso 13 vai dizer: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra. Como que isso acontece? Pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E depois de ouvir a palavra, tendo nele crido. Tendo nele crido, meus irmãos. E depois que nós cremos, o que acontece? Nós somos selados pelo Santo Espírito. Deus Pai marca, Deus Filho conquista a redenção e o Deus Espírito aplica a salvação em nossa vida. Veja que graça maravilhosa. Veja que essa terceira razão, ela, para nós louvarmos a Deus, interligada com as demais, deve encher o nosso coração de alegria. E meus irmãos, quando a Bíblia diz, tendo nele também crido, o que é crer em Deus para muitos de nós? Para muitos de nós, crer em Deus é simplesmente algo que nós falamos da boca para fora. Por que eu estou falando isso? Porque crer em Deus não é simplesmente dizer, olha, eu creio em um Deus. Isso até os demônios fazem. Os demônios creem e tremem. Isso até os demônios fazem. Mas o que caracteriza a vida de um filho de Deus é que o que mostra que uma pessoa é filha de Deus ou filho de Deus, mostra que ela foi escolhida por Deus, que ela foi adotada, que ela foi santificada, que ela foi redimida, que ela é herança. E em terceiro lugar, que ela ouve a palavra de Deus, que ela crê nesse evangelho da salvação, e aí ela é selada pelo Santo Espírito. Crer em Deus, meus irmãos, não é simplesmente dizer, mas é viver. Se nós dizemos que cremos em Deus, mas as nossas práticas não condizem com o que nós dizemos, tem algo estranho, tem algo errado com a nossa vida. Então, se você está aqui nesta manhã e você não tem nenhuma razão para louvar a Deus, por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa das lutas, que eu concordo com os irmãos que nós somos afligidos pelos sofrimentos da vida, pelos sofrimentos que o pecado causou em nossa vida. Eu concordo plenamente com os irmãos. Mas ainda, irmãos, há razão para nós louvarmos a Deus. E essas razões são essas três que nós vimos aqui. A bênção do Deus Pai em ter nos escolhido, em não ter permitido que nós ficássemos em trevas. A bênção do Deus Filho em conquistar essa redenção para nós, pelo próprio sangue. E a bênção do Deus Espírito em aplicar essa salvação em nosso coração. Não adianta você dizer que é escolhido, que você é redimido, se o Espírito Santo não aplicar a redenção na sua vida. As três estão interligadas. E veja que isso traz um benefício para os filhos de Deus, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua posteridade, em louvor da sua glória. Deus fez isso, Deus Espírito faz isso, a fim de nos conceder uma herança, não porque nós somos merecedores, mas para louvor da sua glória. Ele fala, o texto bíblico nos mostra isso, nas três partes que nós vimos. Então, se você nesta manhã não tem razão nenhuma, lembre-se da bênção do Deus Pai, da bênção do Deus Filho e da bênção do Deus Espírito. Essa razão, ela é suficiente, irmãos,
para nos conduzir a louvarmos a Deus, a bendizermos a Deus. Então, que nós tenhamos essa consciência e que possamos colocar em prática a palavra de Deus em nossa vida. Que Deus assim nos abençoe.